Sejam muito bem-vindos à Semana em Quadrinho aqui na Tropa dos Quadrinhos. Eu sou o LG e vou falar para vocês sobre os quadrinhos que eu li hoje, com foco ainda no digital, que saiu lá nos Estados Unidos, que saiu nessa semana, mas também vou trazer um mensal, uma física aqui que eu estou comprando, uma nova mensal que eu vou acompanhar aqui com vocês. Então, vamos começar a nossa Semana em Quadrinhos. Galera, é o seguinte, o primeiro quadrinho que eu quero comentar com vocês é Aquaman, cara. Essa é uma fase nova do Jeremy Irons, muito divertida mesmo. E Jeremy Irons não, tô ficando doido, do Jeff Lemire, e ela encerra o primeiro ciclo, né? Porque no primeiro volume dessa história a gente vê o Aquaman com novos poderes por consequências do poder absoluto. Então ele começa a poder controlar a água e tudo mais. Só que Atlantis some, cara. E ele vai atrás de Atlantis, ele vai no azul, né? Que a DC tem os lances místicos, o verde, o azul e tudo mais. Então é uma aventura submarina do Aquaman, encontrando vários aliados, inclusive o Capitão Nemo, da Nautilus. É muito legal, cara. É muito bom mesmo. E esse foi o final desse primeiro arco. E agora o próximo volume eu tô bem ansioso, que são as consequências de tudo que foi resolvido dali, do Aquaman conseguindo, vamos dizer assim, né, salvar o dia, né, mas teve muitas consequências, então foi um preço bem caro que ele pagou pra tudo isso, uma fase bem divertida do Aquaman. Não, é mais naquela pegada do Peter David, do Aquaman um pouco mais badass, assim, então é bem legal, vale muito a pena acompanhar, estou aguardando aí quando a Panini anunciar o Aquaman. O próximo é Batman e Robin. Esse é o arco que começa depois do All-In, né? Depois do Poder Absoluto, com o vilão chamado Memento, né? Então você tem de fato agora a conclusão desse arco. E vou falar uma coisa, meio polêmica, mas essa mensal do Batman e Robin, ela tem sido a melhor mensal do Batman. Muita gente fala do Batman Absolute, muita gente fala da, do Batman padrões, né, Dark Patterns e tudo mais, mas essa mensal do Batman e Robin, ela é muito boa, ela tem desenvolvimento de personagem, principalmente do Damian Wayne, desse lance dele não saber quem ele é direito, porque ele é criado na Liga dos Assassinos e tudo mais, então como é que quem que é ele, quem que ele é o Robin, e nessa história, o Bruce Wayne, para mostrar pro Damian quem ele é, ele dá o diário do Thomas Wayne, então o Damian Wayne começa a fazer trabalho voluntário em hospital, tentar seguir os passos do avô, é muito bom, tem muita pegada interessante na relação do Bruce e do Damian. E esse final, esse vilão, esse Memento é um vilão muito bom, cara. Foi bem surpreendente, apesar de ser um pouquinho longo, eu acho que ela podia ser essa história como um todo podia ser um pouco mais curta, mas realmente é muito divertido. Quem estiver pensando, pega ou não pega, Batman e Robin, cara, vai fundo, porque realmente é uma história que vale muito a pena, mês sim, mês também entregando excelentes histórias. E falando nele, Batman Padrões Sombrios. Cara, o que que é Batman Dark Patterns, cara? É uma história muito, mas muito boa. Como são 4 grandes mistérios, né, o Batman investigando, cada mistério são 3 volumes. Esse é o final do terceiro, número 9, Pareidolia, e dá uma tristeza saber que a gente tá entrando no rumo final, né, no último mistério, no último tiro dessa série, que é sensacional. O desenho é do mesmo cara que desenhou Mulher Maravilha e Absolute, lá nos primeiros volumes. E a primeira vez que eu vejo, cara, o desenho, não é a primeira vez, mas em muitos anos eu vejo o desenho de Gotham impactar tanto o visual da história. Gotham realmente, ela fica meio vilanesca, ela parece uma coisa hostil. Então, o grande problema o grande mistério dessa história, desse terceiro arco do Pareidolia, é aquilo que parece, mas não é. Então o Batman, ele tá no que seria uma favela de Gotham, né, tem um nome específico lá, ele investigando, buscando, tentando desvendar um crime, e aquilo que parece não é. Cara, é muito bom, a solução desse crime é genial, lembra a Agatha Christie, então se você gosta de história de detetive e tudo mais, esse Dark Patterns é sensacional. Eu espero muito, até comentei no canal do Robson, sobre como eu gostaria que que essa revista saísse aqui no Brasil. Como são 6, desculpa, são 4 mistérios, cada um com 3 volumes, são 12 no total. Então poderia sair um encadernadinho de 2, né, os 2 primeiros num, os 2 primeiros em outro, ou sair em 4 volumes, né, 4 volumes cada um com uma história, também seria bem interessante.
Uma pena que tá chegando ao fim, mas também é bom porque tá entregando muito, cara. Batman Dark Patterns é muito, muito bom. E agora, foi um assunto muito divertido que muita gente falou de Transformers, né, na Gibsfera aqui no Brasil, quem que vai trazer, quando que vai chegar, porque foi anunciado uma segunda temporada, vamos assim dizer, né, a partir do número 25 com o Robert Kirkman. E cara, essa aqui é o penúltimo volume, então está sendo construído todo um evento para, vamos dizer assim, o clímax do filme. Então o próximo volume, 24, vai ser, cara, eu quero muito ver, porque vai ser excepcional os desenhos dessa história, a cara dos robôs, toda a trama envolvendo Cybertron, os humanos, sabe? O Optimus Prime lascado, o Megatron fazendo de tudo para ele ser o responsável pela eliminação do Optimus Prime. Então, cara, putz, mesmo que você não goste de Transformers, não goste de robô gigante, esse aqui é muito, muito bom. Daniel Warren Johnson, o cara é gênio. O que ele fez aqui em Transformers, eu acho que é. Eu quero ele em tudo agora. Eu quero que ele escreva Tartarugas Ninja, Power Rangers, quero que ele escreva Turma da Mônica, porque isso aqui foi muito bom, cara. E é uma pena que tá chegando ao fim, mas também é bom, né? Eu gosto quando as coisas têm começo, meio e fim. Óbvio que vai continuar com o Robert Kirkman, que vai dar uma nova cara para a série e tudo mais, mas esses primeiros 2 anos aqui de Transformers, esses 24 números aqui, vai entrar para a história como uma das melhores coisas que eu já li em quadrinhos, não só de ficção científica, de Transformers, não, uma das melhores coisas que eu já li no quadrinho, assim, muito, muito bom, muito bem escrito. Recomendo muito, cara. Eu não vejo a hora disso aqui ser anunciado no Brasil, disso aqui sair aqui no Brasil pra gente poder conversar mais, entrar em spoiler e tudo. Mas se você tem a oportunidade, sabe ler inglês, vai atrás, cara, porque isso realmente é uma obra de arte, cara. É muito, muito bom. Sequência aqui, cara, a gente precisa falar de Star Wars. Para quem não sabe, eu sou um fanático de Star Wars. Assisto os filmes, quadrinho, livro, tudo. Adoro Star Wars. Adorava, né? Depois que a Disney vem fazendo nos últimos aí 5 anos de Star Wars, é uma tristeza. Até antes, né? Ali nos últimos, não vou falar 10 anos, porque a gente teve Rogue One, teve Andor, né? O Mandalorian, que foi bem legal. Agora, mano, o que eu posso falar de Star Wars Jedi Knights na Marvel? É uma saga que se passa um pouco antes do Ameaça Fantasma, então você ainda não tem a revelação do Sith, são os Jedis, o que a gente conhece, o Yoda, o Mace Windu, o Qui-Gon Jinn, tudo mais, fazendo a Ilha Secura, tem vários desses mestres, que eu não tô com todos de cabeça aqui, vou falar besteira, falar os nomes errados, mas tem quadrinho que aparece o Plo Koon, tem o Obi-Wan Padawan. Então, são histórias em teoria para ser muito boas, cara. Tudo para ser muito bom. E eles apelam novamente para uma coisa que a gente tá vendo, que é ninguém morre mais em Star Wars, cara. O último a morrer com um sabre de luz foi o Qui-Gon Jinn. E nessa Jedi Knights tem um grupo de assassinos atrás do Qui-Gon Jinn. E o Qui-Gon Jinn toma uma espadada de laser. Não é sabre de luz, basicamente, né? Mas aquelas vibrolâminas, né? E aquela vibrolâmina na barriga. Então, tipo, ele não vai morrer aqui para morrer depois no Ameaça Fantasma. Então, pô, o que tá aparecendo para mim, cara? Que só morre com um segundo, né? Você toma um sabre de luz na barriga, você não morre. Mas o segundo, você morre. Porque a gente teve o Mace Windu. O Mace Windu não, o Qui-Gon Jinn morreu. Aí depois tivemos Darth Maul, cortado no meio, sobreviveu. Na série da Ahsoka, a Sabine, então a sabre na barriga, sobrevive. Que mais que a gente teve? Naquela outra, no Obi-Wan, tem aquela Sith Jedi doida lá que dá uma sabrada de luz no líder dos Inquisidores e o cara sobrevive. Então, todo mundo toma sabre na barriga e fica de boa. Só o Qui-Gon Jinn, então acho que a explicação agora tá nessa história, porque ele já tomou uma facada na barriga, vai sobreviver, e quando vem o sabre de luz, aí ele não sobrevive mais. Cara, Star Wars tá sempre tá se decepcionando muito, cara. Essa história do Jedi Knights eu achei que estaria um pouquinho melhor, porque são Jedi, não tem essa pressão de ser história com Sith, com nada muito grandioso, daria para ser uma coisa mais contida, mas não tá sendo. E uma tristeza, porque a outra revista principal, Star Wars, tá chata pra caramba. As coisas que eu li antes também, mano,
A Batalha de Jakku é muito ruim, eu larguei pela metade. As coisas de Alta República, né, de High Republic, é uma chatice pra lá, chatice pra cá. Tá uma tristeza, cara. Tá muito, muito triste ser fã de Star Wars, depender de novas formas aí, de quadrinho, de série. Star Wars tá uma tristeza. E não só nos livros, não só nos filmes, não só nas séries, mas nos quadrinhos também, infelizmente. Então é isso. E quero finalizar falando agora dos quadrinhos que eu li digital. Bug Wars. Isso aqui é uma história do Jason Aaron, com o mesmo desenhista, o Mahmoud, esqueci o nome dele agora, o Mahmoud, que foi o cara que desenhou com o Jason Aaron o Conan na fase da Marvel, né? É muito legal. Muita gente tem muita reclamação, o Jason Aaron, principalmente, ele tem fases boas e fases ruins e tudo mais, mas o Conan dele é muito divertido, cara. Ele começa com a brincadeira do Conan morrendo e você tá indo Conan velho, Conan novo, Conan velho, Conan novo, e as histórias se intercalando até que chegar ao ponto onde, vamos dizer assim, que o Conan realmente morre, né? Eu gosto bastante da fase do Jason Aaron, principalmente dos desenhos, são muito bons, e a história é simples, né? A história é nada demais, em relação, se você for ler outras fases do Conan, principalmente a atual, da Titan, que é maravilhosa, mas é competente. E o Bug Wars é o seguinte, é uma história independente, então esse aqui é o último volume, né? A gente tá falando do volume 6, é o último desse grande arco, né? Parece que vai ter um especial em janeiro do ano que vem, mas fecha a história, então você não precisa ler mais nada. É basicamente o seguinte, um menino que encolhe e ele vai para o quintal e ele descobre que existe um segundo mundo, né? Onde você tem os insetos e você tem os mites, que seriam pequenos humanos com características insectoides que montam esses insetos, né? Então você tem os besouros e você tem os montadores dos besouros que são meio bárbaros. Você tem as formigas e você tem os montadores de formiga que são como se fosse uma legião, assim, parecendo um império romano. A mesma coisa com as aranhas, que você tem as aranhas e esses mites, né, essas criaturas que são humanoides das aranhas, são místicos, mexem com a teia e tudo mais. E essa história é basicamente isso. Existe, quando você começa a ler, o pai desse menino morreu, né, ele foi encontrado morto, devorado por insetos nessa casa, e a família tá voltando. A mãe, o filho mais velho e o filho mais novo, que é o fissurado por inseto, e o filho mais velho foi o cara que achou o pai, e ele é traumatizado, odeia insetos por conta disso. Então, eles vão morar nessa casa, que foi a casa que o pai dele foi encontrado morto, devorado, e por questões financeiras, a mãe não consegue mais sair de lá, eles têm que morar lá. E logo no começo, esse menino, né, o mais novo, que é o fissurado por insetos, ele tá tentando proteger os insetos do irmão mais velho, que o irmão mais velho odeia inseto, tá atacando SPB, raid, tudo, tentando matar tudo quanto é inseto da casa. E esse menino mais novo vai tentar proteger o besouro, que é um animalzinho de estimação dele, e ele acaba esbarrando num medalhão. Quando ele encosta nesse medalhão, ele encolhe e ele vai para esse mundo no quintal dele, que é o mundo dos insetos. Ele descobre que o pai dele era uma lenda, né? Era uma lenda, o Slayer, que o nome dele é Slade, né? Então ele descobre que o pai dele era uma grande lenda nesse mundo dos insetos. E ele meio que tem uma aventura, porque eles descobrem que os insetos estão planejando matar o irmão mais velho dele, porque o irmão mais velho dele tá tacando raid em todo mundo, tá passando com essa máquina de cortar grama em cima em cima de formigueiro e tudo mais. Então os insetos eles vivem em guerra e eles estão organizando uma grande trégua para poder matar o irmão dele e ele está tentando evitar que isso aconteça. Então toda a história é construída para chegar nessa conclusão, que é quando o irmão dele está cortando grama, tentando matar um monte de inseto, e os insetos, todos os exércitos, besouro, vespa, abelha, aranha, formiga, tudo se junta para tentar matar o irmão dele. E, cara, toda essa jornada, né, toda a jornada do Slade, mais esse final, é muito bom. Por isso que eu coloquei aqui no meu nome #VivaImage, porque a Image Comics tem muitas histórias boas. A gente falou do Transformers agora, mas Bug Wars tem sido espetacular, espetacular. Eu não vejo a hora disso aqui também ser anunciado, vir aqui pro Brasil, seja pela Devir, seja pela Panini, porque é muito bom. É uma jornada interessantíssima por esse mundo fantasioso. No final de cada edição também tem textos e textos do Jason Aaron contando, explicando em detalhes os exércitos, a diferença dos exércitos de insetos e tudo aquilo que inspirou ele
a criar essa história, criar esse universo. Então, Bug Wars é muito legal. Quem, de novo, sabe ler inglês, vai atrás, porque vale muito a pena. E se não sabe ler inglês, vai lá no Instagram da Panini, no Instagram da Devir, no Instagram de outras editoras aí, pedir Bug Wars aqui no Brasil, porque realmente vale muito a pena. Então é isso, galera. A gente chega aqui ao final da nossa fase de leitura dos digitais, que a gente sempre comenta aqui no Semana em Quadrinhos, porque eu quero falar um pouquinho de Deadpool. Essa mensal, né, a nova fase mensal que a Panini tá trazendo aqui pra gente. Ela fez o número 1, que junta 2 volumes, Deadpool 1 e 2. É uma série que já encerrou lá fora, ela teve 15 números. Ela serra no, se eu não me engano, no 300, alguma coisa assim. Então o último volume ele é um volume maior, porque esses números redondos. E eu vou falar que isso aqui é a melhor mensal da Marvel que a gente está tendo no mercado brasileiro atualmente. Ela é fininha, né? São aquela capa, famosa capa canoa de grampo, 48 páginas. Essa aqui tem um pouquinho mais, porque o volume 1 tem um pouquinho mais, são 56 páginas, mas a partir do próximo são 48. Capinha cartão, sem lombadinha, mas não é só pelo valor, viu? É pela história. E eu falo que o Deadpool tem sido. É uma história muito boa, é uma história muito divertida. Não porque eu sou o maior fã de Deadpool, porque eu não sou. Eu lia Deadpool muito nas mensais antigas do Wolverine. E o Deadpool era um personagem que fazia parte do mix do Wolverine. E eu nunca fui muito fã dele, para ser honesto. Nunca gostei muito de Deadpool. Mas essa história, ela traz o Deadpool para vamos dizer assim, um laço familiar. Então começa com ele lascado, ele e a cachorra dele, que é uma cachorra simbiótica, é a princesa, lascado, fudido de grana, não tem dinheiro. Ele querendo reerguer a vida dele. Então ele contrata o Taskmaster, né, o treinador, e o treinador traz o Doug, que é vamos dizer assim, o cara do escritório genérico, e ele vai montar uma empresa de mercenário. Então ele vai para um prédio lascado nos cafundó de Nova York lá, que tem o bebedouro com um rato que mora dentro do bebedouro. Então, aquelas piadas de Deadpool, mas ao mesmo tempo tem muita alma, porque o Deadpool tem uma filha humana mesmo, né? E ele fala com ela no começo, dá um celular para ela e fala, cara, se você precisar ligar, você liga para mim, a gente conversa e tudo mais, mas a menina quer fazer parte do Deadpool, quer ser criada pelo pai, né? Então a busca da filha pela paternidade, ao mesmo tempo que o Deadpool tá tentando se erguer financeiramente. Não é bem um spoiler, porque isso acontece aqui no primeiro volume, né? Que a filha do Deadpool tem os poderes de cura. Ela tá fazendo uma engenhoca científica lá, se corta e a mão dela regenera. Então ela percebe que ela tem poderes de fator de cura. E ela quer ficar com o pai. Então ela tá usando tecnologia, o celular para rastrear o pai, para tentar usar o sistema de teleporte da Shield para encontrar o pai fisicamente. Enquanto isso, o Deadpool tá em busca de trabalho, e o trabalho que ele arruma é proteger um nerdão numa Comic Con da vida. E é muito divertido, cara. O final dessa edição tem bastante ação, porque aparece o Ossos Cruzados, né? Ele vai ser até a capa do volume 2. Então ela tem um balanço entre ação, comédia e essa questão do Deadpool querer se desenvolver mais, de ter um negócio. E quando a Ellie, né, que é a filha dele, se junta com ele a partir do próximo volume, a partir do volume 3, você começa a ter um desenvolvimento de família. Então, o que eu não gosto do Deadpool é que ele tem aquela voz, né, aquela quarta parede que ele fala e tudo mais. Eu acho que aquilo funciona, mas é chato quando você lê só aquilo, né, uma edição inteira do Deadpool fazendo piadinha, isso e aquilo. E nessa história, como ele tem uma filha, na verdade duas, né, a cachorra, a princesa, que eu sei lá como é que ela é filha dele, mas a filha dele, a Ellie, querendo seguir os passos do pai. Então você tem uma pessoa com que o Deadpool tem para conversar, uma pessoa que tem essa mesma vibe dele, e ao mesmo tempo você tem outros personagens ali, o Taskmaster, o Doug, para você se importar. E, cara, é um desenvolvimento pessoal do personagem muito legal. Isso que às vezes a gente sente falta nas mensais, né? Porque são arcos que se desenvolvem por às vezes anos, né? Meses, anos, e você às vezes não tem desenvolvimento. A gente vê o caso que acontece com o Homem-Aranha, tá sempre lascado, endividado, não consegue ter tempo para Tia May. Então, é chato isso. E essa história do Deadpool tem um crescimento, tem um desenvolvimento de personagem, tanto do Deadpool quanto da Ellie, muito legal. Então, apesar de eu já ter lido essa fase, eu vou fazer essa mensalzinha.
E eu acho que isso aqui é um material que eu gosto muito, eu tô relendo, né? Vou reler sempre que sair na banca. E eu recomendo muito para vocês. Eu falo a melhor mensal que a gente tem Wolverine e a gente tem X-Men. E numa futura oportunidade eu posso até falar um pouco mais delas, por que eu não recomendo você comprar, mas X-Men é aquela água de salsicha, aquela aquela história sem gosto, sem graça, né? Apesar dos desenhos serem muito bons, a fase como um todo ela é sem propósito. E o Wolverine é ruim, né? O Wolverine é muito ruim, apesar dos desenhos serem bons, de ter bastante ação, o Saladin Ahmed ele não tem noção do que fazer com o Wolverine, é muito, muito ruim mesmo. Se você procura uma boa revista dos X-Men, tem a saga dos X-Men. Se você procura uma boa revista do Wolverine, tem a saga do Wolverine. Agora, as mensais não. As mensais da Marvel que eu recomendo é Deadpool. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido a semana em quadrinhos de hoje, um pouquinho maior do que de costume. Falamos bastante de Bug Wars e de Deadpool. Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima quarta-feira, na semana em quadrinhos de volta. É isso aí, pessoal. Até.